tarde para todo mundo que entra. Cada um que entrar, todo mundo que entrar hoje, promoção, vai ganhar um boa tarde. Boa tarde, Bianca, boa tarde, Vini, boa tarde, Vezinha, boa tarde, Instituto Shangri-La. Inclusive, Instituto Shangri-La é de onde falamos agora. Estamos... E hoje nós teremos convidados especiais aqui, ó. Opa, esse camarada aqui de baixo que está com a gente, que é o Pedro, e já vai falar. Mas antes, mais uma vez, eu queria agradecer o Shopping pelo convite, né, de manter essas atividades. Parabenizar o Shopping e a todos que estão fazendo lives pelo Shopping e para o Shopping, porque tem muito conteúdo legal e muita coisa boa. E é isso, não tem muito mais o que dizer. A gente vai trazer hoje a proposta que o Daniel aí do Shopping, que viu a nossa conversa na semana passada, falou: meu, que legal, vamos levar isso aí para a galera do Shopping assistir. Que é justamente essa história dos relacionamentos, como a gente vai conseguir sobreviver a esta quarentena com os nossos relacionamentos e como melhorá-los, né? E como viver em paz e harmonia. Então, eu vou perguntar, você que está ouvindo vai perguntar, por favor, mande as suas perguntas à vontade, tudo que tiver relacionado ao tema e for coerente, a gente vai tentar responder. A gente, eu digo o Pedro, que está logado pelo Shangri-La, que é do Conhece-te. Agora eu vou passar a bola. Conhece-te. Conhece-te como eu poderia definir o Conhece-te, né? Pedrão, diz aí para nós. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo aqui pelo Shopping e Shangri-La. Muito boa tarde, estou tentando aqui só fixar um comentário e mais tarde a gente abre sim para fixar comentário aqui. A gente abre para pergunta. Muito boa tarde, me chamo Pedro e o Conhece é um projeto voltado ao autoconhecimento, consciência e verdade. Algo que a gente propõe para tentar se conhecer e entender aqui o que é o mundo, para que a gente está aqui, para que serve tudo isso, e focado mais aqui nesse tema hoje, como melhorar os nossos relacionamentos, as nossas relações. Beleza então, Pedrão. Continua aí então. Continua a conversa. Manda ver. Vamos ver se o pessoal aparecer com alguma pergunta, mas já diga você aí, o que você pensou desse tema, o que você acha, assim, de acordo com isso tudo que você traz aí com o seu trabalho, com o seu projeto, o que é interessante da gente estar atento, o que é interessante da gente cuidar e fazer por uma visão aí do que o Conhece vem trazendo aí. O que você tem a dizer? Vamos rapidamente fazer um panorama da vida aqui para tentar entender qual a base das relações, como que é formado as nossas relações. O momento em que a gente conversa, o momento em que a gente começa a falar, começa a sentir, começa a pensar. Basicamente é o seguinte, um bebê que a gente está acostumado nasce, sai do ventre da barriga da sua mãe. A criança ali ainda está em formação, o cérebro está em formação, a personalidade dela ainda está em formação, ainda não tem uma linguagem codificada na mente dela, uma palavra, um sentir ainda que ela possa compreender. Então, com o passar do tempo, alguns meses, 1, 2 anos, já começa a falar, a tentar trazer alguma linguagem de alguma forma, ali captada pela mente, entendida pelo pensamento. Dá. O que é dar? Dá para alguém, dá para ela. Está se formando aí o ela, a personalidade, quem a gente se identifica, com quem a gente pensa ser. Se é o menino, menina,
qual o nome, todos começam a chamar a criança ali recém-nascida pelo nome, certo? Ah, fulano, fulano, fulano. E aquilo começa a gravar na mente dela, fulano, fulano. Ah, então eu sou fulano. Então quando alguém fala, eu sou fulano. E aí ela vai criando essa identidade de que ela é aquela pessoa. Muito bem. Eu não vou entrar aqui no mérito de vidas passadas, tá? De reencarnação, do que a gente traz já kármico, um pouco mais para trás eu não vou entrar. Vamos tentar se ater só aqui a essa vida. Pense no seguinte, uma ideia aqui aqui na nossa mente existe um campo mental, a gente ainda não vê, mas está aqui existindo. E existe também um inconsciente. Parte desse inconsciente é onde está questões de vidas passadas e parte onde também vai se configurar muito dos traumas, que a gente recebe dos nossos pais de infância. Então, por exemplo, mesmo que a criança ainda não tenha uma linguagem, ela já recebeu parte do inconsciente, principalmente da mãe e também do pai. Porque imagine uma energia, está acoplada na criança, está acoplada na mãe. Quando a mãe tem o nascimento, quando a criança vem à luz, parte do inconsciente da psique dela é impregnado na criança. Por isso que em alguns casos, não sei se vocês já ouviram falar, existe a depressão pós-parto. Um dos pontos de vista da depressão pós-parto é o quê? É quando a mãe, de uma forma inconsciente, ela, na maioria das vezes, não entende o porquê, ela nega aquilo. Ela rejeita aquela criança. Ela não identifica aquela criança como sendo dela. É como se fosse um asco contra aquilo. Então isso pode ser compreendido como uma parte do inconsciente dela, alguns traumas que ela carrega de infância, algumas dificuldades que ainda não está tão inconsciente para ela, só que ela vai impregnar do bebê. E aí quando a criança nasce, essa depressão pós-parto pode ser compreendido como isso, como uma parte do inconsciente que a mãe nega em si, como todos nós negamos muitas partes do nosso inconsciente, só que saiu ali na criança. Por isso que ela não tem uma relação tão amorosa num primeiro momento, nesse exemplo da relação pós-parto. Certo, deixa eu só fazer uma pergunta para ver se eu estou entendendo aí a linha de raciocínio, que é muito interessante. Um dos motivos que eu gosto muito do Pedrão é que assim, as perguntas elas sempre vão ter respostas que a gente nunca imagina, né? Então é muito interessante essas conversas com o Pedro por conta disso, né? Então a gente vai sempre levar a pergunta para um lado mais profundo, mais verdadeiro, né? Tentar buscar respostas que realmente façam a diferença e sair um pouco dessa superficialidade. Nunca a gente vai esperar uma resposta dessas que a gente está acostumado a ouvir por aí, né? Isso que é legal. Mas deixa eu ver se eu pego. Então, mais ou menos, as nossas questões de relacionamento, as dificuldades que a gente tem hoje, muitas delas então já estão sendo relacionadas com dificuldades que a gente vem trazendo de nascimento. É mais ou menos aí que você está querendo chegar? Sim. Tá. Exato. Antes do nascimento, para a gente não se aprofundar na questão de reencarnação, mas é uma porcentagem, e aí quando a gente nasce, a gente já recebeu aquela parcela da psique, do inconsciente da mãe e do pai, que vai impregnar na criança. E aí já vão ter algumas questões. Certo. E aí, Pedrão, a questão seria assim, como que a gente pode, na prática, então, assim, do dia a dia, poder lidar com isso, né? Partindo desse ponto de vista. Como que agora no dia a dia eu posso perceber isso, como eu posso trazer isso à tona, saber o que é isso, da onde que vem isso,
como isso está me afetando, para que de fato na hora que eu estiver me relacionando com alguém, eu poder falar, nossa, opa, peraí, eu estou tendo essa atitude, eu estou tendo essa visão, estou conseguindo primeiramente voltar a atenção para mim e perceber que eu tenho essas questões. E como então que eu vou fazer com que isso tudo que você trouxe de uma forma bem clara e interessante para nós, possa de fato me trazer soluções assim no dia a dia, né? Certo. Parei aqui no nascimento. Vai ter o desenvolvimento da criança. Certo. O que a gente tem aí de mais palpável e científico do desenvolvimento, um dos pontos de vista do desenvolvimento do ego, da personalidade de uma criança, foi que Freud trouxe, tá? Freud traz a questão da mãe como um primeiro contato de carinho, de atenção, da linguagem. É como se a criança precisasse extremamente da mãe para ter uma vida, para sobreviver aqui nesse mundo. 1 ano, 2 anos, 3 para 4 anos, começa a entrar a figura paterna mais pungente, o que o pessoal chama na teoria freudiana da castração. A figura paterna começa a entrar e falar para a criança, a mamãe não é sua. Ela te dá alimento, te dá carinho, te dá atenção, te dá aconchego, te dá amor, só que você é um ser separado, individualizado dela e você precisa sair para a vida. E aí, outro ponto bem importante é o complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? Tem na mitologia lá atrás que traz o seguinte ponto. Pensamos num filho, homem, heterossexual, que inconscientemente vai se apaixonar pela sua mãe. E esse Édipo vai ser ali construído logo nos primeiros anos de idade, até por volta dos 6, 7 anos. E a filha heterossexual vai se apaixonar inconscientemente pela figura do pai. Porque a psique, a mente, ela está em construção. Então, a primeira figura de mulher que a criança tem vai ser a mãe. A primeira figura que o homem vai ter ali, de homem, vai ser o pai. Então, isso, todos nós, por um ponto de vista que cada um pode pesquisar, enxergar em si mesmo, todos nós carregamos esses arquétipos inconscientes. Quando uma mulher vai procurar um homem para se relacionar, basicamente tem muito ali do pai dela configurado, mas que ainda é inconsciente. Muitas vezes que um homem vai se relacionar com uma mulher, tem muito ali da mãe dele configurada como imagem de mulher ideal. Então é isso que de forma inconsciente ele vai buscar na sua companheira. Então essas duas figuras, figura paterna e figura materna, é o que vai dar para a criança que está em construção da personalidade, do seu ego, a primeira relação. Então se os pais brigam muito, como vai ser lá para frente a relação dessa criança com as outras pessoas, já na sua fase adolescente ou adulta? Se os pais já estão mais carinhosos, já estão mais juntos, já são mais parceiros, como que essa criança vai mais para frente na sua fase de desenvolvimento, adolescente, adulta, se relacionar com outras pessoas? Respondendo agora mais na prática, no dia a dia, como a gente pode melhorar nossas relações? Tente zerar ao máximo, essa dica aqui vale ouro. Tentem zerar ao máximo todos os conflitos que vocês têm com os seus familiares. Todos. Principalmente pai e mãe, mas irmãos, avós, tios ou as pessoas que cuidaram, que formaram essa questão da figura materna. Às vezes uma avó cuida da criança, às vezes é um tio, às vezes é não sei. Alguém pode exercer a figura também do pai e da mãe quando o pai e a mãe não estão presentes. Mas essa é a dica de ouro. Primeiro, tente resolver tudo, cada um em si mesmo, o que tem com pai e mãe.
às vezes algo que a gente faz contra gosto, às vezes algo que a gente faz para agradá-los. Tenta tirar isso a limpo, cada vez mais, ser cada vez mais sincero com si mesmo, com as suas vontades, para ter a sua personalidade, para a gente não fazer coisa amarrada, contra gosto, e aí sair descontando em todo mundo que a gente sai a se relacionar. Boa, boa, legal, legal. Interessante, trouxe um ponto de vista aí, às vezes até difícil de aceitar, né? Primeiro, que em determinada fase da vida que a gente está, às vezes a gente não entende isso, não prepara, então agora eu vou convidar para todo mundo que está acompanhando, quem está acompanhando, já começa a perguntar alguma coisinha aí que quiser, tá bom? Já vai deixando aí as perguntas, que se surgir alguma coisa. Mas de qualquer maneira, eu vou dar um resumo aqui, ó, ele tá voltando. Beleza, então, nosso Pedro, que ele conhece, aqui. Ele tem uma plataforma aí de trazer formas de autoconhecimento, e ele traz... ele trouxe um ponto de vista muito interessante para a gente lidar, que é o seguinte, que agora a gente vai continuar, eu vou fazer outra pergunta para ele, mas para resumir, para a gente poder resumir a história e entrar bem na pergunta. Basicamente, pelo que o Pedro trouxe, muito do que a gente se relaciona hoje entre casais ou das pessoas que estão mais próximas convivendo com a gente, vem por conta dos nossos relacionamentos primeiros da vida. E os nossos primeiros relacionamentos da vida foram, de fato, com o nosso pai, com a sua mãe, como o Pedro trouxe, colocou aqui. Depois você pode ouvir de novo no Stories, se ficou dúvidas. Mas aí eu lembrei das terapias porque é de fato alguma coisa que possa auxiliar, né, Pedro? Assim, todas essas formas terapêuticas, inclusive o Pedro também está atendendo, né? Ele pode auxiliar, depois vocês podem seguir o Conhece, que está aqui fixado aí embaixo, aí, ou o Instituto Shangri-La. Ele também faz atendimentos, ele pode auxiliar diretamente vocês, tá bom? Mas, Pedrão, fala um pouquinho da constelação familiar, porque foi o que me pegou, assim, de primeira. Assim, ninguém perguntou, mas eu estou fazendo uma pergunta que veio agora, assim, não sei se é bomba. Vamos ver o que acontece. Eu vou jogar a pergunta no ar. Fala um pouquinho da constelação dentro desse contexto aí. Você acha que é cabível? Você acha que essa é uma terapia que é interessante? Porque, igual eu já falei, né? A astrologia tem ajudado muito com os atendimentos que têm sido feitos aqui, os atendimentos de conversa que você faz, mas me veio porque falando de família, constelação familiar tem tudo a ver, né? Você pode dar um parecer aí dessa história ou não? Olha, vamos tentar puxar um pouco de um ponto de vista mais acima. É o seguinte, qual que é a melhor terapia que tem? Não faço ideia. Mas a melhor terapia vai ser aquela que você levar a sério. Você ouvinte, você que está com uma questão para enxergar em si, é relacionamento, é família. Tente estudar. Existem várias psicoterapias, psicólogo, psicanálise. Existe Theta Healing, existe a constelação familiar, que vai tratar mais ali do núcleo também das relações familiares, que é o nosso tema aqui agora. Então é o seguinte, não tem a melhor terapia. Vai muito mais da sua abertura, da sua entrega, da entrega de cada um para aquele processo, tá? Falando um pouco da questão, por exemplo, uma psicanálise, um trabalho mais psicoterápico, exige um tempo, exige um acompanhamento, exige um período para a pessoa trazer aquelas questões, ir, de certa forma, investigando sua consciência, seu inconsciente, na verdade, né? Percebendo os padrões que a travam, onde tem medo, onde tem barreira, onde tem imagem do pai travada, onde tem um não da mãe travado, né? É uma forma. Theta Healing também pode ser um método aí que pode funcionar para muita gente, desde que feito com uma dedicação, desde que feito com uma seriedade, com
com a pessoa mais séria que vocês conheçam. Constelação familiar, também outra técnica, outra oportunidade e forma de trabalhar isso. Essa relação, porque na constelação traz também muito do inconsciente, muito de coisas que estão ocultas ou fora da nossa visão, ali de compreensão, é também uma forma disso, uma forma de melhorar e destravar essas relações. No fundo, todas as relações vão ser externalizadas da forma em que nós nos relacionamos com nós mesmos. Se eu sou muito duro comigo, com minha mente, eu serei muito duro com uma ou outra pessoa do lado de fora. Se eu sou muito relaxado comigo, eu vou ser muito relaxado com o outro fora. Entende? Tem umas questões de espelho, de projeção, de outros detalhes aí, mas basicamente para o tempo, para a proposta que a gente tem aqui, é basicamente isso. A forma que a gente se trata interiormente é como a gente vai tratar das relações afetivas com todas as pessoas, desde o marido, filho, pai, mãe, o banqueiro, o caixa do supermercado, o gari, o diretor da empresa, não importa. Não importa. Beleza, então, Pedrão. Acho que assim é um jeito bom de encerrar, né? Porque o tempo já passou, foi rápido, e encerrou de uma forma muito interessante, bem profunda. Eu acho que se fosse para definir toda essa conversa e essa questão, é como melhorar os nossos relacionamentos, a resposta seria essa, ao meu ponto de vista. Para melhorar nossos relacionamentos, eu preciso me melhorar e não esperar que o outro sempre melhore e não cobrar sempre do outro. É ter uma paciência, uma força de vontade muito grande para querer olhar para isso, por mais que seja difícil, tentar aceitar que eu preciso me desenvolver para melhorar o meu relacionamento e não só esperar que as coisas aconteçam de forma mágica, de alguma maneira ilusória e não seja tão simples. Mas é isso. Então, por hoje é só mesmo. Valeu. Valeu, Pedrão. Obrigado mesmo mais uma vez aí pela conversa, ao Shopping, mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Você que acompanhou, se acompanhou, que não fez a sua pergunta, não tem problema, mas se você tiver dúvidas e perguntas, se quiser conversar com o Pedro, @conhece-te, que está colocado aqui embaixo, @conhece-te. E se quiser uma força, conhecer as terapias que a gente tem à disposição aqui no Instituto Shangri-La, @Instituto Shangri-La, é só seguir a gente, trocar uma ideia, mandar uma mensagem. Beleza, então, Pedrão, considerações finais? É isso, obrigado, agradeço. E o foco é esse, o ponto é esse, relacionamentos familiares, zerar ao máximo as angústias, os medos, as escutas, as negações, olhar para a gente, para esses primeiros relacionamentos, para essas primeiras pessoas que emprestaram a forma da gente se relacionar com as pessoas, e aí toda a nossa vida continua sendo aí um caminhar de um olhar para dentro, um olhar interior, sem dúvida. Beleza, Pedrão. Valeu, meu querido. Obrigado. Até a próxima. A gente se fala em breve. Tchau. Até mais. Valeu.